Fala galera, beleza? O meu nome é Junior Soares e esse é o 50º vídeo de SolidWorks. E nesse 50º vídeo vou estar ensinando a fazer a tabela de projetos. Aqui na tela eu fiz as 3 peças para explicar melhor o que vai ser feito. O que acontece? Eu tenho aqui um cilindro com um diâmetro de 50 e um diâmetro externo de 100 e um comprimento de 100. O furo. No segundo cilindro, eu tenho um furo de 100 milímetros, um diâmetro externo de 200 e um comprimento de 200. Na terceira peça, eu tenho um cilindro com 200 milímetros, com um furo de 200 milímetros, um diâmetro externo de 300 milímetros e aqui um comprimento de 400. Qual que é a diferença? É o mesmo cilindro, só que eles estão com as medidas dobradas. Então, o segundo cilindro ele tem as medidas dobradas do primeiro e o terceiro do segundo. Só muda o comprimento aqui e o comprimento e o diâmetro externo. O que acontece? Eu não fiz 3 peças separadas. Eu fiz somente uma peça. E na tabela de projetos eu consegui criar essa configuração. Então, aqui no SolidWorks, eu estou com uma peça desenhada. E eu vou criar uma tabela de projetos para isso daqui. Então, ó, a minha peça ela tem somente um esboço, que é a medida dos 2 furos, e o comprimento, que é o ressalto e a extrusão. Aqui, antes de criar a tabela de projetos, eu preciso alterar o nome das dimensões do diâmetro e da extrusão. Por quê? A tabela de projetos, ela usa o nome das medidas. Ah, mas como que altera o nome das medidas? Aqui, ó, clicando em ressalto extrusão, ele vai mostrar as 3 medidas que compõem, ó, o diâmetro de 100, o de 50 e a extrusão de 100 milímetros. Então, eu vou nomear essa dimensão aqui, ó, a externa de 100 milímetros, que corresponde ao diâmetro externo. Eu vou clicar nela com o botão esquerdo e arrastar. E vou soltar em qualquer campo. Aqui em valor primário, em cima de 100 milímetros, ele está D1 @esboço 1. O que é esse D1 @esboço 1? É o nome da dimensão. Então, o nome dessa medida de 100 milímetros, desse diâmetro de 100 milímetros, ele chama D1 @esboço 1. E eu posso alterar esse nome. Então, aqui eu vou clicar e vou colocar... Só vou escrever externo, que vai significar a medida externa do círculo, do diâmetro. E vou clicar aqui fora. Quando eu clicar fora, ele vai aparecer externo @esboço 1. Ah, mas você alterou o nome. Sim, eu alterei o nome, mas se você vir aqui na biblioteca de projetos e expandir ela, você vai ver esboço 1. Então, externo @esboço 1. Se aqui no esboço 1 tivesse o nome alterado para medidas diâmetro, aqui aparecer externo @medidas diâmetro. Agora, eu vou repetir o mesmo procedimento para a medida do diâmetro de 50 milímetros. Eu vou clicar e vou arrastar aqui. D2 @esboço 1. Eu vou apagar e escrever interno. E vou clicar fora. E por último, vou repetir o mesmo procedimento na extrusão de 100 milímetros. Tá, D1 ressalto extrusão 1. Mesmo caso daqui. Então, ó, eu vou apagar e vou colocar o nome de extrusão. Beleza. Após isso, vou clicar aqui em OK para fechar as propriedades e tá renomeada as medidas. Agora eu vou criar a biblioteca de projetos, a tabela de projetos. Aqui em SolidWorks, eu vou clicar em inserir, tabelas, tabela de projeto do Excel. Aqui ele vai me perguntar, em branco, criar automaticamente e do arquivo.
Em branco é para iniciar a tabela sem nenhuma informação, para você inserir as informações. Criar automaticamente, ele seleciona as medidas. E do arquivo é se você já tiver uma tabela existente. Nós vamos utilizar criar automaticamente. Aqui em controle de edição, permitir que as edições do modelo atualizem a tabela do projeto. Se por um acaso eu vier aqui no esboço e alterar o diâmetro externo para 200, ele vai atualizar na tabela também. Mas para atualizar, tem que estar marcado aqui. Permitir que as edições do modelo atualizem. Se tiver bloquear, isso não vai ocorrer. Aqui em opções é se a gente precisar reeditar a tabela. Reeditar não, se a gente precisar editar a tabela. Se a gente for editar a tabela, o que a gente pode adicionar? Novos parâmetros, novas configurações, atualizar a tabela de projeto e ativar listas suspensas e tal. Então a gente sempre deixa marcado todas essas opções e deixa marcado permitir. Após isso, clica aqui em OK. Quando clicar em OK, ele vai iniciar a tabela e vai abrir uma caixa escrito dimensões. Selecione as dimensões apresentadas. Ele está pedindo para você selecionar as dimensões que você quer inserir na tabela. Tá vendo que aqui está escrito externo, @esboço 1? Fica fácil de entender que é a medida do esboço externo, do diâmetro externo. Se não tivesse esse nome, fosse D1, era mais fácil, era mais difícil de identificar. Sendo assim, a gente pode seguir. Nós vamos selecionar as 3 medidas. Então, clica na primeira, segura o Shift e clica na última. Após isso, as 3 estão selecionadas. E clique em OK. Bom, ele vai abrir a tabela. Isso aqui é como se fosse editar uma tabela no Excel. Clicar 2 vezes, copiar e tudo mais. Aqui em valor predeterminado, ele está com o valor que a gente utilizou para criar aqui a tabela, tá? Que é 100, 50 e 100. Eu vou alterar clicando 2 vezes. Vou colocar o nome de 100 e vou pressionar Enter. Agora, eu vou selecionar a linha toda, vou pressionar Ctrl C e vou colar com o Ctrl V aqui na linha de baixo. Agora, o nome que está 100, eu vou renomear para 200. Externo, esboço 1, eu vou utilizar a medida de 200. Eu vou dobrar o valor. A medida do furo, que está 50, eu vou utilizar 100. E na extrusão, que está 100, eu vou utilizar 200 milímetros. Vou fazer uma terceira linha. Então, vou selecionar, Ctrl C e Ctrl V. O nome dessa peça, dessa configuração, vai ser 300 milímetros. A primeira coluna é configuração. Em externo, esboço 1, eu vou utilizar aqui 300. Em a medida interna do furo, eu vou utilizar 150 milímetros. Eu vou adicionar mais 50. E aqui na extrusão, está 200, eu vou adicionar 300 milímetros para o comprimento. E vou apertar Enter. Então vamos supor, se você quisesse fazer uma tabela de projeto com 20 linhas, você pode fazer. Aqui eu vou utilizar somente essas 3. Após isso, já acabei a tabela. Eu vou clicar na área de gráficos. Ele vai falar para mim que a tabela que a gente fez gerou 3 configurações. Gerou uma configuração chamada 100, 200 e uma 300. Após isso, vou clicar em OK. Agora, para visualizar as configurações, aqui, antes de clicar, tem que reconstruir a peça. Aqui você tem essa opção, Configuration Manager. É só clicar aqui e ele vai exibir as configurações. Aqui temos a peça, tá? Tabela, temos a tabela nossa criada e aqui temos as 3 configurações, 100, 200, 300 e valor predeterminado, que é o padrão. Eu vou visualizar essa medida de 200. É só clicar 2 vezes aqui em cima do tracinho. Clicando, ele exibe a peça. Clicando 2 vezes nos de 300, ele aumenta. E clicando 2 vezes no 100, ele volta
para a primeira configuração criada. Vamos supor que vocês montaram essa tabela e vocês vão disponibilizar, vocês querem adicionar uma nova configuração. Ah, Júnior, quer adicionar uma nova configuração de 400. Dá para editar a tabela? Sim, dá. Clica nela com o botão direito do mouse e seleciona Editar tabela. Ele vai exibir essa caixa de diálogo, adicionar linhas e colunas. Ele está perguntando se a gente quer adicionar novas configurações. Quando a gente foi criar a tabela, ele perguntou se a gente queria permitir as adições de novas configurações. E a gente deixou que sim. Então a gente não vai mexer nessa parte. Simplesmente clicar em OK. Agora aqui eu vou fazer uma nova configuração chamada 400, um diâmetro externo de 400, um furo de 200 e aqui vou usar uma extrusão de 400 também. Após isso, vou clicar fora. E ele vai falar que a tabela de projeto gerou as seguintes configurações. 400. Vou clicar em OK. E o 400 é adicionado aqui na peça. A partir daqui, eu posso adicionar novas configurações. É a mesma coisa para excluir uma configuração e para adicionar novas configurações. Essa tabela, você pode salvar ela e disponibilizar para outras pessoas. Para salvar a tabela, você clica aqui com o botão direito do mouse na tabela. Galera, eu vou pedir desculpa que travou aqui o SolidWorks junto com o programa de gravação, tá? Mas eu vou retomar da onde eu parei. Com as configurações prontas, eu vou clicar com o botão direito do mouse na tabela e vou vir nessa opção, salvar tabela. Clicando aqui em salvar, eu posso especificar um local para salvar a tabela. Eu posso salvar a tabela no computador, posso salvar a tabela em uma unidade de rede, caso tenha, e tudo mais. Então, eu vou salvar aqui na pasta do vídeo que eu estou gravando e vou clicar em salvar. Aí, essa tabela, você pode disponibilizar ela para outra pessoa. Então vamos supor, você passou ela para um próximo projetista e o projetista ele vai desenhar esse cilindro e vai adicionar a tabela lá. Para a tabela funcionar lá, ele precisa ter o mesmo nome aqui das medidas. Então, por exemplo, ele não pode que o esboço 1 se chame cilindro. Não pode. Ele tem que fazer a peça igualzinho você fez. E também alterar o nome do nome das dimensões igual foi adicionada no começo do projeto. Se não fizer isso, a hora que você adicionar a tabela, o SolidWorks vai falar, olha, eu perdi a referência da medida e não estou achando. Aonde que está essa medida? Então, o que compensa fazer? Quando você salvar essa peça, a peça ela vai vir com todas as medidas configuradas. Então aqui eu vou salvar, vou fechar e eu vou abrir novamente a peça. Hora que eu abrir aqui a peça, ó, as configurações e as tabelas estão salvas aqui. Então, assim, não precisa você enviar a tabela só para ele. Você pode mandar a peça que ele já vai vir com todas as configurações. Ó. Uma vez com todas as configurações, ele pode seguir com o trabalho. Mas como normalmente nas empresas as peças são salvas em unidades de rede, não há necessidade de salvar a tabela. Tá? E você pode usar essas configurações também no ambiente de montagem. Como que você utiliza isso no ambiente de montagem? Eu vou salvar e vou abrir aqui a montagem. E vou clicar em OK. Meu SolidWorks está com um problema na visualização, então eu vou tirar as arestas. Agora, aqui, ó, quando eu clicar na peça, ele vai perguntar configuração. Qual configuração que você quer? 100, 200, 300, 400. Ah, vou começar com a configuração de 100. E vou clicar aqui e pressionar Ctrl 7. Ele inseriu a configuração.
Vou inserir a de 200. Então, seleciono a peça e aqui eu troco para 200. E eu posso inserir a nova peça aqui. E para inserir mais uma, inserir componentes, peça e vou selecionar a de 300. E, como de costume, vou inserir a de 400 também. E aqui, a mesma peça com 4 configurações diferentes estão inseridas aqui. Como que a gente sabe a diferença de uma para outra? Aqui em peça 1, entre parênteses, tem o nome da configuração. Então, ó, tem aqui 100, 200, 300 e 400. E a mesma, para inserir na folha de desenho, igual foi feito aqui, é o mesmo procedimento. Só que quando você insere ela aqui em valor predeterminado, você configura, você seleciona a configuração para estar adicionando aqui na peça. Então, se você tem uma peça se você for usar uma peça que tem 100 medidas, dá para utilizar? Dá. Só que você vai ter que configurar todas as dimensões para daí fazer essas novas configurações. Isso utiliza quando você tem uma peça seriada que tem a mesma peça com várias medidas. Você pode usar uma peça e adicionar várias configurações. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um gostei, isso ajuda muito o canal. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Me sigam nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. E não deixe de assistir os vídeos anteriores de SolidWorks. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Eu vou nessa e falou!